gente não tem vício em batata, vício em arroz, Sim. vício em... Por que ele tem vício em açúcar? O açúcar não vai ser o vilão, e aí já trazendo um pouco disso, né? Ele é vilão ou ele é mocinho? Muitas pessoas acabam associando o açúcar como corpo inflamado. E o que vai mais trazer, né? São os picos, principalmente picos de insulina. Tanto hipoglicemia, que é o que? Hipo, baixo, né? Então é a glicemia, que é a glicose nesse sangue, é glicemia. Então hipoglicemia, a glicose baixa no sangue. Hiperglicemia, glicose alta. Olá, Habibits, mais um episódio. Hoje o tema é, muito se comenta sobre os doces árabes e também nós sabemos que o brasileiro adora um doce, é uma formiga. E aí, o açúcar, ele é mocinho ou vilão nessa história? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Para isto, no episódio de hoje, nós temos aqui a participação da brilhante doutora, nutricionista, a Larine. Muito obrigado, Larine, mais uma vez. Obrigada eu, Josi, do convite mais uma vez. E a Larine é expert, e ninguém melhor do que a própria doutora Larine para poder falar um pouco dos malefícios ou benefícios do açúcar, né? Bom, vamos começando então, desmistificando ou não, né, no decorrer do nosso episódio. E falando isso, fica até a final que nós vamos mostrar alguns doces, tá? Para você ter ideia, mais ou menos, se esse doce se encaixa como vilão ou mocinho nessa história, né, doutora? Vamos lá, então. Aqui, na verdade, numa breve pesquisa, né, consta que há alguns dados alarmantes quando o assunto é envolvido, né, na roda da conversa. Diz o seguinte, até eu vou colar aqui na colinha. Os brasileiros consomem entre 15% a 18% do valor energético total. Isso é muita coisa? De açúcar, né? De açúcar? O consumo, ele é, né, hoje em dia, se a gente for ver, realmente ele é um consumo maior, né, do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 10% da nossa energia diária. Então, uma pessoa que consome em torno de 2.000 calorias, por exemplo, né, seria em torno de 10%, 200 calorias seria o que essa pessoa, né, deveria ou estaria dentro dessa recomendação para consumir. Então, 10% ou até 5%, que seria o melhor ali. De açúcares adicionados, de açúcares, né, livres, de açúcar que você coloca para cozinhar, né, que você adiciona na sua alimentação. E sim, a população hoje tem um consumo maior de açúcar, né? E aí a gente vai principalmente falar, né, e aí imagino suas perguntas e tal, sobre, não simplesmente do açúcar que a gente adiciona, o açúcar de mesa, né, o açúcar que, a gente vai falar também de grau de processamento, mas somente esse açúcar que a gente coloca para cozinhar. E aí são outros açúcares que acabam realmente trazendo esse aumento maior, né, do consumo no nosso dia. Eu abri essa semana uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E uma das perguntas que fizeram é assim, o açúcar, ele é o causador, ele pode vir causar câncer? É uma polêmica, né? E assim, para vários alimentos, né, tudo que é muito sensacionalista, né, chama atenção, e aí é muito simplista também aí, porque nenhum alimento por si só nem engorda, nem emagrece, nem causa câncer, nem causa nenhum tipo de doença, nem açúcar por si só, diabetes, como que a gente tem que olhar para, no caso do câncer multifatorial, né, assim como a obesidade multifatorial, então, ambiental, fator genético, quais são as questões aí? O açúcar não vai ser o vilão, e aí já trazendo um pouco disso, né? Ele é vilão ou ele é mocinho? E se ele não for nenhum dos dois? Ele só for açúcar? Ele é só um ingrediente culinário, né? Ele não é para estar nesse ou pedestal como um mocinho, como, meu Deus, eu não vejo a hora de comer um açúcar, que ele seja realmente um super, né? Ali desse lugar de um valor absurdo, como nem ele é o vilão que causa nada. A gente tem que olhar o quê? Qual é o estilo de vida, qual é a vida dessa pessoa, né? A gente tá falando estilo de vida com relação à quantidade que esse açúcar tá sendo consumido, ao consumo, atividade física, né? Consumo de água, como é que tá o sono dessa pessoa, vários outros fatores que aí vão determinar a saúde ou não, né? Ou a doença ou não
dessa pessoa. Uhum. Vários fatores, né? Tudo que é simplista ou muito reduzido, se você ouviu, e aí eu já coloco aqui, se você ouviu de alguém que isso causa isso, você já desconfia, porque nada por isso, você tem que olhar muito atrás. Então essa pessoa, né, eu falo que até esse lugar agora da saúde, vende muito, né? E a gente sabe, tem pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que traz essas informações reduzidas, que mais tem seguidores, são quem menos estuda, quem menos tem informações, tem muito isso, né? evidências realmente, sabe? Baseado em evidências. E então, sempre desconfie. Será que isso realmente é verdade? Será que por trás disso tem uma evidência? Tem alguém que estudou? Tem alguém que pesquisou sobre isso? Ou ele está querendo, inclusive, vender algum produto no final das contas? Como tem demais, né? Então, desconfie, só para, né, dar um... Tem que estudar, né? É o segredo, para não cair não adianta, em perrengues. É ciência e, infelizmente, assim, Tem que a gente, estudar. a cada vez, né, vai descobrindo coisas novas. E, poxa, para ajudar a nossa saúde, a nossa população, e aí a gente agora, né, luta para políticas públicas que tem obesidade, questões de saúde, são questões coletivas, não são individuais, Sim, né? Então precisa ter solução coletiva também, então a gente precisa fazer mudanças aí coletivas, né? Então não é o pobre do açúcar que é o vilão, mas também não é então você pode comer ali, ó, toneladas de açúcar que tá tudo bem para você. Certo. Não, então é tudo, e a gente fala do equilíbrio, aquela velha clichê, né? É tudo questão de equilíbrio. Mas e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso também. A doutora Alarine esteve aqui nessa nossa temporada, a segunda temporada, mas era no outro estúdio, né? Então, assim, só que nesse novo estúdio... Primeira vez. Sua primeira vez, né? Olha só que coisa mais linda. E aí ia comentar no início do nosso vídeo já de cara, porque você entrou, a reação da doutora foi, assim, das melhores. Olha que coisa mais linda, né? Parece que tá em casa mesmo, né? O que você achou? Não tá coisa mais linda? Aconchegante, tá lindo. Já que tá falando de açúcar e cozinhar, nada melhor do que a gente estar no ambiente mesmo de casa, né? Certeza. Então aqui, esse espaço é possível também, né? Poder fazer seus vídeos. Se você tá assistindo, acompanhando nossos episódios nas redes sociais, através dos cortes, ou através do YouTube, do episódio inédito, completo, e ficou com vontade de fazer algum conteúdo para as redes sociais, ou ficou com vontade até mesmo de criar seu próprio podcast, então os estúdios Digicast te dá essa possibilidade juntamente com a agência de Juin, que é especialista no âmbito de marketing e divulgação. Então é só você estiver assistindo aí para o seu Smart TV, é só você apontar o seu celular aqui na QR Code, ou entrar em contato com o telefone que está aparecendo na tela e procurar saber mais. Então, o Estúdio Digicast com certeza vai atender e vai deixar o seu projeto personalizado de acordo com o que você necessita e precisa, né? Que legal, né? Que ficou... Lindo. Eu sinto em casa, né? Me sinto tá em casa. Bem aconchegante, tá bem confortável. Viu, doutora? Outro assunto a respeito do açúcar, né? Qual seria, para as pessoas entenderem, qual é a finalidade, a funcionalidade desse... Né, do açúcar, desse componente? Por que a gente precisa dele? Não pode cortar, né? Mas a gente precisa, né? E aí a gente vai, então, verificar o que é o açúcar, né? A gente tem... O açúcar é sacarose. A gente tá falando do açúcar de mesa, o adicionado. É sacarose, que é um disacarídeo. O que é isso? A gente tem monossacarídeo, que tem uma molécula só. E tem duas. Então, a sacarose é quebrada em duas moléculas, né? Que aí é a glicose e frutose. E aí, a gente vai... O organismo, ele só utiliza para energia, né? Ele consegue utilizar a glicose, né, o monossacarídeo, seja a frutose, que vai lá para o fígado, e aí a gente tem a passagem direta, ou a glicose, que aí tem a nossa ajuda da insulina para ir para dentro da célula para ter energia. Então, ela vai... O cérebro, por exemplo, né, ele precisa exclusivamente de, né, praticamente ali, exclusivamente de glicose para sobreviver. Certo. E a maioria das células do nosso corpo, ela se alimenta, né, ela utiliza a glicose. Então, a gente tem uns transportadorzinhos, como se fosse uma portinha nessas nossas células, que a insulina vai lá, então o nosso pâncreas produz esse hormônio, insulina, depois que a gente come, por exemplo, e aí ele produz essa insulina, que é como se fosse um caminhãozinho ali, que ele vai levando até essa célula. E aí a porta se abre, e aí ele coloca a glicose para dentro da célula. E agora eu posso usar como energia, como fonte de energia. Esse é o açúcar, e esse só trazendo... É para isso que a gente precisa do açúcar, para sobreviver. Então, a gente necessita do açúcar. O açúcar glicose, né? Que a gente daí agora tá chamando esse monossacarídeo, né? De açúcar, que é a glicose. Quando a gente fala açúcar, a gente geralmente fala glicose, né? Então, quando a gente fala açúcar de mesa, é a sacarose.
que é essa união, né? Monossacarídeo, glicose e frutose. Aí a gente tem a lactose, que também é um açúcar, que daí é glicose e galactose, e aí a gente quebra também, que é o monossacarídeo. E vai fazendo essa digestão para poder utilizar, no final das contas, a glicose como fonte de energia principal para funcionamento do corpo. Então, é essencial. E aí a gente tá falando de carboidrato. Hidrato de carbono. Carbono, hidrogênio, oxigênio. É um carbono hidratado. Então, é essencial para a vida. A gente precisa. Agora, e o açúcar de mesa que eu preciso? E aí, por isso, a Organização Mundial da Saúde traz essa orientação para se consumir 5 a 10% das calorias, né? Da energia, o que são calorias? Energia para o nosso corpo funcionar, né? E aí, quanto disso do nosso dia inteiro? 10%, de 5 a 10%, o que eu colocaria de açúcar adicionado. Mas a gente tem os carboidratos que são essenciais, e aí a gente fala dos grupos alimentares que a gente precisa consumir. E aí a gente tem lá nosso arroz, nossa batata, nossa mandioca, pão, né? Vários, aveia, são alimentos fontes de carboidrato, que tem na sua composição, então, a glicose. Que seja, né, monossacarídeo ou seja amido, e a gente tem a quebra, que né, é um polissacarídeo, a gente vai quebrando até ser glicose para ser absorvido no organismo. Respondi mais ou menos? Respondeu. Olha só que aula para nós aqui, né? Falando nisso aqui, né, até vou olhar aqui para a câmera central, porque eu vou pegar uns produtinhos aqui que eu trouxe, tá? Você falou em glicose e tudo mais, né? Eu trouxe aqui produtinhos. Produtinhos. Eu trouxe aqui esse mel. Eu costumo falar que é mel, né? Que na verdade é uma calda, né? É uma calda árabe, que é justamente utilizada para colocar sobre os doces árabes, né? Inclusive nós temos aqui a baklava, ou baklava. Posso sentir o aroma dessa? Pode. Deixa eu só abrir aqui. Temos a baklava ou a baklava. Esse eu nunca comi. Não. Eu vou pedir para você abrir para mim, para não fazer, não derrubar, não fazer. Ele é bem, assim... Gentileza. Ele é bem cheiroso. Como você falou que é de laranjeira, né? Perfumado, né? Bem perfumado. E aí são utilizados para fazer os doces, né? Para colocar no doce. Bem perfumado. Tem uns que são mais perfumados que esse aqui. E são, né? Eu imagino que é tradicionalmente ali feito por quem, né, realmente faz os doces, realmente seja... E esse aqui é a baklava ou baklava. Que é feito de... Ele é feito, tem nozes dentro, de recheio. Esse aqui tem pistache também. É como se fosse aquele ninho de passarinho. Famoso ninho de passarinho. Delícia. É um folhado, né? Como se fosse aqui no Brasil, nós chamamos de folhado. Perfeito. Então, falou de glicose, né? Enfim, daí eu já lembrei aqui do nossa calda de laranjeira, que é uma delícia. Uma delícia. É viciante. É viciante. É viciante. E falando nisso, o açúcar escondido. O que seria exatamente o açúcar escondido, né? Que às vezes já vi algumas pessoas na internet falar. A gente tem, e aí depois eu vou voltar nos produtos no sentido de classificação, a gente tem classificação da nova, né? Mas o escondido é o quê, né? Quando você vai adicionar açúcar na sua receita, vou fazer um doce em casa, sei lá, vou fazer um pudim, vou fazer uma geleia, eu pego meu açúcar, que eu comprei no mercado, e adiciono para fazer a geleia, né? E faço. Quando eu compro um alimento ultraprocessado, né, um alimento que tá lá na gôndola já produzido, já feito, já adicionado de açúcar, ou outro tipo de doce, né, para poder realmente adoçar aquele produto, eu tenho o nome açúcar, muitas vezes tá sacarose, mas pode estar lá como frutose, como açúcar invertido, como xarope de milho, como maltodextrina, vários outros nomes que né, se coloca, e sim, aí frutose também, para se adicionar, né? Então, tem o xarope de milho um pouco mais barato, né, na indústria, então vai tendo tipos, né? E aí vai se adicionando entre o primeiro ingrediente, depois lá no meio às vezes tem de novo, né? Então, o que acontece, aí voltando para essa classificação nova que eu falei que ia comentar, a gente tem, né, no Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente tem essa classificação, que é a classificação nova, que é de acordo com o grau de processamento dos alimentos, né? Então, a gente tem 4 tipos. O primeiro seriam alimentos in natura ou minimamente processados. O que é isso? In natura vem da natureza, o próprio nome já diz. Então, eu vou lá e pego
sei lá, um damasco fruta. E aí, quando a gente tem o damasco, né, que a gente vai falar, um damasco desidratado, por exemplo, eu desidrato. Então, eu faço um mini processamento, que é tirar a água ali e desidratar. Então, a gente está falando de um alimento minimamente processado. Então, o primeiro grupo é o alimento in natura. Então, arroz, feijão, direto, passou... O que o arroz passa? A gente não vai lá e pega direto do arroz. Ele passa por um minimamente processado para estar ali no pacote. Só arroz. Mesma coisa o feijão. A farinha, que passa por processadores, né, refinamento ou de desidratação também, vai ser minimamente processada. As frutas, vegetais, a gente tem ali como in natura. Então, esse é o grupo 1. Aí a gente tem o grupo 2, que são ingredientes culinários, que o açúcar está nele. Então, é do grupo 1 que a gente extrai, por exemplo, a cana, né, in natura ali, e a gente faz o processamento e extrai, né, esse açúcar ali. E a gente vai ter, então, esse ingrediente culinário. Sal, açúcar, óleos, né, gorduras e tal. E nesses que a gente cozinha. Então, em casa, que aí é o grupo 3, alimentos processados. A gente processa em casa. A gente pega o nosso arroz, aí coloca um pouquinho de sal, a gente pega o feijão e coloca temperos, né? A gente faz a carne, por exemplo, e também, né, vai colocar o sal, o óleo para colocar, né, o azeite. Então, o 3 é o alimento processado. E ele pode ser um processado, por exemplo, a gente faz em casa com alimentos in natura e os ingredientes culinários. A gente usa o grupo 1 e 2, geralmente, para cozinhar. O 3 já está mais processado? Ok, eu vou lá na gôndola e tem uma geleia, uma compota de damasco. Vou usar o mesmo exemplo do damasco. A compota, ela vai usar açúcar. Então, o 3, que é o processamento, o alimento processado, eu incluo ingredientes como sal, açúcar, gordura, e eles estão processados. A gente já faz isso em casa, geralmente, né? Mas tem na gôndola também. Então, tem uma geleia que eu poderia fazer em casa, mas ela tá ali, tem açúcar, tem, né, algum, por exemplo, milho. Eu tenho milho in natura, eu tenho ele minimamente, né, ele in natura ali, eu tenho ele processado, que, por exemplo, o milho em conserva. E aí, eu tenho o ultraprocessado, que é o grupo 4, que ele perde esse alimento in natura do processamento, muitas vezes. Então, milho enlatado, eu tenho milho. E aí, o ultraprocessado, um salgadinho de milho, por exemplo, muitas vezes ele tem aroma de milho, sabor de milho, né, flavorizantes, outra coisa ali. Mas o milho se perdeu no processo. E aí, o que classifica para que esse ultraprocessado seja né, colocado como ultraprocessado? Não só o grau de processamento, que muitas vezes ele não passou por tanto processamento, mas a quantidade de ingredientes pelo que a Nova traz. Então, o que ele é utilizado, não só ingredientes que a gente usa na nossa cozinha, mas aditivos alimentares, que a gente chama, né? Aí tem edulcorantes, realçadores de sabor, flavorizantes, o próprio para dar uma cor, né? Os corantes ali para o alimento. Então, se eu bato morango com leite, eu tenho naturalmente uma cor rosa, né? Assim, rosada. Mas, muitas vezes, para fazer aquela mistura que foi feita, eu preciso de um corante, porque senão não sairia naturalmente aquela cor, por conta Fica chamativo, né? Também, né? É igual o morango do amor, né? Que virou febre, né? Tempos atrás aí. Então, aquela calda de açúcar bem vermelha, assim, para chamar atenção. Chama atenção. E aí, esse ultraprocessado, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que a gente dê mais prioridade, ou coloque mais na nossa vida, o grupo 1 e 2, que são alimentos minimamente processados in natura, e os né, ingredientes ali que a gente pode usar, como açúcar, gordura, sal e tudo, na cozinha, né? E limite ou diminua a quantidade de processados, mas a gente ainda né, faz parte, e diminua bastante ou evite os ultraprocessados. Isso seria a primeira coisa. Só que aí a gente está falando também de vários outros pontos que eu comentei até no primeiro episódio. De desertos alimentares, né? Ou seja, que a gente tem locais aí para boa parte da população ter acesso a alimento in natura minimamente processado, né? Entre outras coisas. E geralmente esse ultraprocessado ele está bem mais acessível, né? Que também contribui para o consumo. Só que assunto vasto, né? Que aula que vocês estão tendo se aqui. deixar eu desando a falar, então assim... Não, mas é maravilhoso aprender, é maravilhoso aprender. E falando nisso, a doutora Larine também, ela faz consultas online também. Então você que está assistindo em qualquer cantinho do Brasil, aí do Norte, Nordeste, que quer aprender mais ou que precisa ter uma consulta, a doutora Larine também proporciona esse atendimento virtual online, né? Graças à santa tecnologia, vamos dizer assim. Sim.
que nos ajuda também a ter essa aproximação, né? Com certeza. Então, também, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Eu marco ali a doutora Larine também nas redes sociais. Então, só fica ligadinho no nosso conteúdo também nas redes sociais e acompanhar a doutora Larine também. Precisou? Não deixa para depois, né, doutora? Porque às vezes o depois pode não, né? Se tá incomodando, eu falo, procure. Pode ser não tão bom assim a surpresa, né? A caixinha, né? Tipo, ia falar o nome daquele chocolate que vem uma surpresinha dentro, mas não vou falar. Sabe? Aquele, né, às vezes a surpresinha não é aquilo que se tanto espera, né? Mas assim, falando nisso de tecnologia, quando a pessoa, o pâncreas que você falou, né? Que tem uma função bem importante dentro do nosso organismo. Ele ajuda também todo esse processo metabólico, vamos dizer assim, do açúcar. E quando o pâncreas, ele tá pifando já, ele não tá fazendo o seu papel. E daí a pessoa, ela acaba mesmo tendo que, muitas vezes, por recomendação, indicação médica, usar aquelas insulinas, assim, né? Insulinas, a caneta, alguma coisa assim, né? A tecnologia, mais uma vez, né? Hoje tem aí produtos muito bons no mercado, né? E falando em tecnologia, doutora, então a gente tem um parceiro aqui, assim, grande também aqui no nosso podcast, que é o Proton Consulting, né? Ele explica muito essa questão da tecnologia. Então, se você, por exemplo, quer ter uma consulta com a doutora Larine, mas não sabe fazer uma videochamada, por exemplo, o básico do básico, tem a equipe do Proton Consulting também que te dá todo o ensinamento. Você que é empresário também, que quer, por exemplo, implementar, quer inserir na sua empresa cursos, né, para poder alinhar a fala dos seus funcionários, seus colaboradores, mas não sabe como, não consegue parar a produção ou aí o trabalho, então é só entrar em contato, escanear também o QR Code, tem o telefone aqui na tela, entre em contato. É um time extremamente profissional que vai conseguir atender e ajudar você a não ver a tecnologia como vilão, e sim como parceiro, né? Legal. Então assim, é só entrar em contato com a equipe do Proton Consulting e com certeza aprender mais a respeito do mundo da tecnologia. E falando de insulina e tudo mais, doutora, os maléfilos do consumo do açúcar, né? Os problemas físicos comprovados já. O que a pessoa, quando ela está consumindo demais, né, já foi dito, o conjunto como um todo, não é somente o açúcar sozinho que é o vilão, né? Mas é o conjunto como um todo, também ali o estilo de vida. Mas se a pessoa tiver uma vida totalmente desregrada, não faz atividade física, não precisa entrar na academia, né? Eu confesso, doutora, que eu acho a academia uma coisa muito maçante. Aquele negócio de você, me perdoe os personagens trainers aí, né? Os personal trainers aí que tem por aí, mas aquela coisa de ir na academia, agora faça 3 séries de 12 repetições, e fica lá, depois agora faz tantas séries, aquela coisa, repetição, aquilo me mata. Não sou sedentário, porque eu comecei esse ano, coloquei como propósito, que seria aprender a nadar, e com 46 anos não sabia nadar, doutora, né? Então eu tenho que aprender a nadar, né? Diz a lenda que o mundo vai acabar em fogo, né? Da outra vez acabou em água. Mas se for acabar em água, pelo menos eu tenho uns minutos a mais de vida aí, porque eu vou saber nadar um pouco mais, né? Então eu falei assim, um propósito meu é aprender a nadar, que é um esporte completo, que mexe com tudo, com a cabeça, psicológico, tudo, né? E eu tenho sentido isso bastante, né? Na atividade da natação. Mas a academia eu abandonei. Assim, isso pra mim... E caminhada eu faço, caminhada, né? De carro. Talvez não seja caminhada. De carro. De carro. Dou umas 4 voltas na quadra, mas de carro, né? Mas assim, a pessoa que ela é sedentária, quais são os problemas, né? Os maléfilos que pode ir acumulando no organismo? Aí, né, como você... Os sinais, né? Os sinais, assim, né? Como você bem colocou, né? Que é o estilo de vida, né? Então, eu tô falando do consumo de açúcar, mas eu tô falando do consumo do dia todo daquela pessoa. Então, como né? Qual a frequência, a quantidade de refeições que ela faz? É suficiente para o corpo dela, né? Tem variedade, né, de alimentos, ou pelo menos pensando nos grupos alimentares, né? Ou é mais focado em alimentos mais rápidos de digerir, porque a gente sabe, né, como o carboidrato
é essencial para a vida. Mas ele dá menos saciedade. Saciedade é o quê? Eu como e até... Por quanto tempo o meu corpo fica saciado ou sem sentir fome até a próxima refeição? E aí, quando eu coloco, inclusive, né, carboidrato, proteína, gordura, fibras, eu tenho uma saciedade maior e aí eu fico mais tempo sem sentir fome. Se eu como um pãozinho com manteiga, tá tudo certo. Só que rapidamente, né, eu não vou ficar a mesma quantidade, né, de que se eu como só arroz do que eu como arroz, feijão, carne, salada. Eu vou ficar bem mais tempo saciado. Depende, claro, de quantidade, mas depende, né, desse montante da refeição. E também eu vou regular essa glicemia, que é um pouquinho disso que você trouxe, né, dessa questão, vou falar da atividade física, mas dessa glicemia, que o que vai mais trazer, né, são os picos, principalmente picos de insulina, tanto hipoglicemia, que é o que? Hipo, baixo, né, então é a glicemia, que é a glicose nesse sangue, é glicemia, então hipoglicemia, a glicose baixa no sangue, e hiperglicemia, glicose alta. E a gente, o importante, e sempre tem um pouquinho de açúcar, glicose no sangue, porque, de novo, nosso corpo precisa de energia, é o combustível, tá ali. Só que ele tem que ficar ali, né, linear, ele não pode subir super e cair, né, lá embaixo. Então, por isso que, inclusive, exame, né, de glicemia tem de jejum, mas tem a hemoglobina glicada, que mede, né, a quantidade nos últimos meses, como é que foi, se ela oscilou muito ou não, se glicou, né, que a gente fala, então, essa glicose ligou ali na hemoglobina. E aí, traz que ela tá muito alta, por exemplo, por muito tempo, e a gente vai olhando, é isso que vai causar realmente algum, né, por quanto tempo? É só agora que aumentou? É porque você teve um consumo agudo, né, nesse momento? E aí, então, a gente precisa, né, consumir, se a gente pensar aí, alimentos, grupos diferentes de alimentos ajudam a regular essa glicemia, e a quantidade, porque um docinho não vai aumentar lá e dar picos de insulina. Agora, qual a quantidade desse doce? Qual eu comecei, e aí, inclusive, a restrição de pensar que eu não vou comer o doce, pode me fazer pensar muito mais nesse doce, trazer um valor muito maior para ele, e quando eu tiver ele à disposição, ou quando eu tiver mais desinibido, de eu tô passando por uma questão muito difícil em casa, ou algo que eu vou buscar um conforto, muitas vezes eu vou para esse doce, eu não vou comer um docinho, né? Muitas vezes eu vou comer mais. E aí é essa quantidade, né, que a gente tá falando. Mas que, então, primeiro, eu preciso considerar, né, para não fugir do ponto. Eu preciso considerar, então, as refeições do meu dia. Então, será que está sendo suficiente para o meu corpo? Porque o meu corpo pode estar buscando doce, alimentos mais energéticos rápidos, inclusive ultraprocessados, né, que tem mais gordura e açúcar, porque está com fome, ou porque está comendo pouco arroz, feijão, carne e salada, por exemplo, porque está comendo pouco do alimento in natura né, que minimamente processado ou processado que eu fiz em casa. Então, eu tô tendo um consumo baixo, por exemplo, e tendo muitas vontades de açúcar ou alimento mais, né, rápido, mais rico em açúcar, para ter energia rápida. Então, isso é um ponto. E aí, a atividade física, inclusive, para quem usa insulina ou para quem tem uma, né, diabetes, tanto tipo 1, tipo 2, né, tipo 1 autoimune e na grande maioria, e o tipo 2, vai ajudar também a captação dessa glicose para dentro da célula. A insulina melhora né, levar este açúcar para dentro da célula com a prática de atividade física, principalmente exercício resistido, que é atividade musculação, que é aquela coisa, né, que realmente a maioria não gosta, porque aumenta a massa muscular, e aí esse tecido, né, de músculo ajuda todo esse processamento e a melhorar essa glicose também no sangue. Entendi. Então, a atividade física é, sim, muito importante, mas que eu não gosto de musculação, tá tudo certo. Eu vou iniciar o movimento que eu goste. Eu vou iniciar o meu corpo para realmente, né, pra parte cardiovascular. Então, de novo, a saúde cardiovascular, movimento, seja movimento, né? Porque aí a gente vai trabalhar também esse coração, né? Para todos os órgãos, fazer atividade física. Então, se o que eu gosto é natação, que eu me encontrei, ou que, né, tá fazendo super bem, eu vou pra natação. Se eu gosto de pilates, eu vou pro pilates. Ainda tem, né, um pouco desse resistido. Eu vou caminhar, eu vou correr, o que eu vou fazer? Qualquer atividade física. O nosso país, a gente tava falando um pouquinho antes, né, de entrar, que o Brasil tá entre o menor, né, que menos pratica atividade física. Nossa. Né? E aí a gente vai olhar para consumo de ultraprocessados, né, maior, tem um baixo
baixa prática de atividade física, a gente tá falando de qualidade de sono, de ritmo, né, de telas e várias questões, né, em que no final, e a gente vai falar, aí chega alguém e fala de uma coisa lá que vai salvar, que é isso que vai ajudar Milagre, ela a né? brilhar. É um milagre que não vai ser. A gente vai ter que olhar pra o que será que eu não dormi mal essa noite, por isso que eu tô com dores? Será que quanto eu tô dormindo por noite? Quanto eu tô conseguindo dormir? Porque é isso, eu tenho que trabalhar em 2 empregos ou em 3 Como que é? É possível? E para eu fazer atividade física, quanto é para eu ir? Nem todo mundo vai poder pagar uma academia ali. E como que é para fazer atividade física fora, ao ar livre? É seguro? Tem perto de casa? Como é que funciona, né? E para fazer em casa? Então, não é também, né, é um privilégio que a gente diz também aí, né? E então, é um monte de fatores. E muitas vezes mudar uma coisa já é difícil. E quando as pessoas dizem que é força, foco e fé, ou reduzem isso muito, se você é só força, é só vontade, só querer, traz a pessoa para falar, não quero. Já vi pessoas assim no Instagram, doutora, falando assim, eu vou eliminar totalmente o açúcar das minhas refeições. Agora eu tô entendendo que é totalmente... incompatível com a vida, inclusive. Açúcar, né? Vamos totalmente... dizer, alimentos, fontes de carboidrato. Você pode tirar o açúcar, assim, açúcar, né? Adicionado de mesa, pode tirar o docinho? Pode. Dependendo de como você é com açúcar, por exemplo, ou com o doce, eu gosto dele. Tá tudo bem eu comer, porque ele não vai me fazer mal, não vai me fazer engordar, não vai fazer nada. E o que acontece, que a gente vê muito, é quando eu corto, eu tiro, eu restringo, o que vai acontecer é eu pensar mais nesse doce. E aí, quando eu consumo uma quantidade maior. Então, se eu gosto, eu posso manter ele na minha vida, mas como? Com que frequência? Com que quantidade? E como comer? Eu como ele quando eu como apreciando, com atenção, ou eu como no automático, uma quantidade muito maior, inclusive porque eu tô buscando outra coisa que não seja o sabor do doce, seja um conforto, uma algo afetivo, igual você comentou no outro episódio, aqui na nossa temporada, que seria a relação do alimento ligado ali com a questão afetiva. Isso. Às vezes a pessoa come aquilo ali porque lembra, né? Quem não assistiu, recomendo, então assistir aqui. O primeiro episódio que nós gravamos. Inclusive, esse episódio nós estamos bem pertinho do Natal, quase. Então já começa aqueles preparativos de comer, de já pensar na ceia. Então, ou seja, tem que ser uma coisa, não enfiar o pé na jaca, assim, totalmente. Inclusive, você que está nos assistindo, então já aproveita para entrar em contato com a doutora, para fazer aquele exame, para depois lá em janeiro você, nossa, é porque eu sou assim porque enfiei o pé na jaca. Não, às vezes você já estava assim durante o ano. Né? Daí só veio a explodir com acúmulo e excesso do final do ano. Inclusive, eu até vou marcar uma consulta com você, viu, doutora? Eu faço um exame, doutora, a cada 6 meses. Para acompanhar a glicose, para acompanhar a glicemia, tudo, colesterol, essas coisas todas. Eu faço... Só que eu tenho minhas dúvidas, que aquilo que aparece lá em glicemia, aquilo lá eu posso confiar ou não. Depois, em off, você me explica se eu posso confiar naquilo lá ou não. Por isso que eu vou marcar uma consulta com você para a gente fazer uma coisa mais precisa. Então, se você também quer e está com dúvida se a sua glicose está correta ou não, ou se está mascarado aquele resultado do exame, porque na minha opinião, eu acho que aquele resultado é meio que mascarado aquilo ali. Porque assim, Depende se né, o laboratório né, um laboratório confiável, e aí você pode fazer em mais de um para tirar, né, a dúvida ou fazer, e aí a gente tem, muitas vezes eu faço no mesmo laboratório, eu tenho esse histórico, né, mas eu posso fazer em outro, e aí eu tenho lá baseado em estudos, eu tenho um range, né, essa valor de referência, né, então tá ali, então o valor de referência para glicemia, por exemplo, né, glicose é acima de 70 até 99. Isso que eu ia te perguntar. Né? Então, até 99. Até 99. Meu deu 110, então eu posso me preocupar? Então, a gente tem que olhar para esse histórico. A gente tem que olhar para esse histórico, né? Como é que tá, e, inclusive a hemoglobina glicada e tal. Como é que foi, né? Como é que tá isso nos últimos meses? E aí, a gente vê, então, esse histórico, vê porque, sim, tá aumentado, mas é uma preocupação. Tem que olhar de novo, não é uma vez só, e aí a gente olha pra isso, pra ver se realmente, né, tá numa quantidade maior. Ele já... meu tá 110. O meu já tá 110 aqui, ó. Então, o que acontece? A gente tem, que é inclusive a função da insulina, né, picos e
A insulina, por exemplo, tem uma liberação mais lenta, mais rápida, para fazer a função do que o pâncreas vai fazendo para produzir ela depois de uma refeição, né? Produzir um pouquinho durante o dia. Então, a gente vai ele vai regulando essa glicemia, né, no nosso sangue. Se eu tenho, por exemplo, um período muito longo em jejum, e aí quando eu como, o pico vai lá para cima. Quando eu fico muito em jejum, vai lá para baixo. Então eu fico oscilando em picos. E quando eu tenho que dar um trabalho para o meu pâncreas produzir insulina de uma vez só, ele vai cansar um pouco mais. Então se ele fica variando em picos, é muito mais prejudicial para ele do que se ele ficar assim, na média, constante. Então eu dar porções aí de refeições né, estruturadas durante o dia. Quantas refeições eu fico bem? Sei lá, 3, 4, 5. Aí vai depender da quantidade. Quanto mais refeições eu faço, a quantidade acaba sendo menor. E como que encaixa na minha vida, na minha rotina, né? Mesmo porque o órgão, o pâncreas, enfim, essa máquina, né, do corpo humano, ele precisa de um tempo para processar aquele alimento, né? Por isso que talvez... o estômago vai liberando, então a gente vai comendo, né? A mastigação também é um ponto importante, né? A gente tem enzima digestiva. A gente vai digerindo Não fica igual geleia dos caça-fantasma, né? Não, a gente mastiga e aí tem, né? Já a liberação de enzima já na boca, né? A ptichelina vai começando a digerir o carboidrato, e aí vai pro estômago, a gente vai quebrando isso, sai, né? Vai pro intestino, e aí avisa o nosso cérebro de que, olha, opa, já estamos ficando saciados aqui, né? E aí vai liberando, tanto no estômago, enzimas digestivas, quanto, né, a gente tem ali o ácido gástrico, a gente tem uma liberação de enzimas digestivas pelo pâncreas, a gente tem daí o fígado liberando, né, tem a nossa bile, que vai misturando tudo isso, fazendo a digestão de nutriente, especificamente, e vai conduzindo ali, né, para o intestino, para absorção, vai liberando na corrente sanguínea essa glicose, por exemplo, que foi sendo produto dessa digestão, e aí essa glicose fica passeando. Se eu não tenho glicose, se o meu pâncreas não está funcionando legal, ela vai ficar ali e vai subir no sangue, porque ela não consegue, e aí tem muita resistência à insulina, que é o quê? De produzir essa insulina, o pâncreas consegue produzir. Só que quando ela vai pegar, que aquela caminhãozinho que eu falei, chega lá e vai abrir a portinha e tal, a porta fala, não vou abrir. Tá resistente, eu não consigo colocar glicose para dentro da célula. E aí a glicose fica lá passeando. E por isso que eu preciso de uma medicação para diminuir essa glicose no sangue. Para diminuir ela no sangue. Só que aí, se eu regulo as minhas refeições, né, para que essa glicemia não esteja tão alta, né? Aí a gente vai falar, né, é importante ter esses grupos alimentares variados, né? Não tenham, inclusive, essa de cortar nada para não ter essa, né, que o corpo comece a também, né, consumir. Ele vai consumir primeiro o glicogênio, que a gente tem, que é o estoque de glicose, que a gente faz estoque tanto no músculo quanto no fígado. E ele vai consumir ali, depois ele vai pegar o nosso músculo e vai quebrar para ter glicose, para ter energia. Não é muito interessante, né? Então, assim, é importante ter glicose, é importante. Só que, e aí, de novo, a base aí, trazendo a pirâmide, mais ou menos, né, aí pra gente, a base da alimentação, a gente tem os alimentos, pelo menos, porções, né, 4 porções, ali 5 porções, de alimentos energéticos, que trazem energia para o corpo. Porque energia, de novo, principalmente cerebral, a gente precisa. Então, tem aveia? Tem aveia. Tem o pão? Tem. Tem arroz, batata, mandioca. Alimentos que estão no nosso dia a dia. Complementa, ali, né? E aí a pessoa vai, eu vou cortar o arroz, ou eu vou cortar o pão, ou eu vou cortar... E aí, da onde está vindo essa energia? Aí vai vir o quê? No final do dia, com uma barra de chocolate, por exemplo. Eu trouxe uma aqui, ó. Né? Falando em barra de chocolate, doutora, eu trouxe uma aqui, só que eu não vou virar aqui para não mostrar a marca. Esse aqui é cacau 60%, né? Tem gente que fala assim, então eu vou comer um de 70%, 60%, 80%, como tem assim no paladar, não é tão doce, então não faz tanto mal assim. Faz, né? Porque primeiro que é processado o negócio, e segundo, ele tá, é aquele doce escondido, né? Uma proporção menor, talvez, mas esse 60% é a quantidade do cacau, que deixa mais amargo, e que daí dá uma camuflada, isso no cérebro. Do de 60%? 60 para mais, assim, talvez? Na verdade, não, tem mais cacau, né? E aí ele tem um sabor mais forte, tem um pouco, muitas vezes, né, menos açúcar, depende ali. Mas por ele ser ultraprocessado, não é que ele seja, e aí, né, trazendo de novo o quê?
nosso estilo de vida e nosso dia como um todo. Aham. Que eu gosto desse chocolate, ele é ultraprocessado, e eu como ele e aproveito, tá tudo certo, Tá tudo porque como é que ele certo. encaixa na minha vida? Uhum. Diferente de eu comer né, uma barra de chocolate todo dia, porque eu não como arroz, por exemplo, ou porque eu não como um alimento energético, eu tô buscando aí, né, e não um pedacinho porque eu gosto, porque, tá no hábito, eu posso desconstruir, trabalhar paladar, posso, mas eu posso também ter esse docinho e não vai me trazer, não vai me engordar, não vai me trazer câncer, não vai me trazer nenhum problema de saúde se tiver com o restante do meu dia, do meu estilo de vida, atividade física, Equilibrado. né, equilibrado. Uhum. Então, se eu pensar, né, ali na parte do meu docinho, inclusive tá no açúcar adicionado, a gente tem lá quantas gramas, tá tudo certo Tudo comer meu certo. docinho no dia, É. entende? O problema não é comer, né? Não é como eu como e mesmo ele sendo ultraprocessado, então ele é 60, eu gosto do 60 ou eu gosto do ao leite, porque às vezes eu vou lá e eu vou comer o 60 ou 70, não era isso. Aí depois eu vou lá e eu vou pro ao leite, e aí eu fico culpado porque eu comi o 60 e mais o ao leite. E aí, qual que eu quero? E essa conexão com o corpo, que é o que a gente trabalha, eu trabalho muito isso com os pacientes, chama interocepção. Interocepção é essa percepção do corpo, seja fome, saciedade, vontade de fazer xixi, sede, né? Quanto, né, esse paladar, a sensação. Então, nesse momento, o que que eu quero? Se perguntar isso, sensação, qual que eu quero agora? O que que eu quero comer? O que que tá mais agora? Que sabor eu quero sentir mais agora? Eu tô a fim de comer alguma coisa salgada? Eu tô a fim de comer alguma coisa fala, doce? né? O corpo traz pra gente, só O que a gente não corpo fala. confia. Por quê? Porque é muito tempo, e tem pessoas, e a maioria dos meus pacientes, que foram a vida toda estimuladas por dietas a ter o externo. O que que me falam pra comer? O que que é melhor? O que que é tudo externo? Eu tenho que seguir essa dieta aqui. Muitas vezes uma dieta de gaveta, ou uma dieta que ela viu, né, em algum lugar, ou que alguém falou que fazia. Então é tudo o que que é, qual é o horário para comer? Primeiro, a cada 3 horas, depois desmistificou, não precisa. Aí depois, agora corta, agora fica em jejum intermitente, agora corta isso. E aí ela fica, é muita informação, o que que eu sigo, o que que eu faço? E a gente vai para essa, e se eu conectar com o meu corpo, e ele for, né, eu poder confiar nele? Assusta? Porque ela fala, eu nunca confiei. Olha, doutora, uma orientação dessa, assim como você está dando uma aula aqui, inclusive para nós, até somos imensamente gratos, né? Para entender, a gente tem a sensação de que fica mais fácil da gente conseguir viver no equilíbrio. Porque também, um tempo atrás, eu procurei uma profissional e ele tinha que seguir aquela dieta padrão. E é isso, tantos gramas disso, tantos... Eu não vou seguir isso aqui, porque isso aqui não vou conseguir dar conta, porque do dia a dia não vai rolar isso aqui, não vou, né? A não sei que tem uma pessoa que faça para mim aquele alimento e eu chegue só para consumir. Mas agora eu ter que fazer, não vou conseguir, não vou, porque é muito fora da realidade. E eu tô vendo só, Habib, a nossa doutora Larine, ela tem uma outra visão, ela tem uma outra pegada, ela tem uma outra forma de te instruir a como se alimentar. Não vai deixar de comer. Mas olha só, tá vendo só? Você não pode perder essa chance, se você precisar, marcar uma consulta com a doutora. Né, doutora? Falando nisso, todo árabe, ele dá-se com uma forma de gratidão e de boa sorte. Ele dá, até vou mostrar aqui nessa câmera central, tâmaras. No outro episódio, nós comemos tâmaras. Eu costumo colocar tâmaras com morango, tá? Esse aqui veio de Dubai. Esse aqui. Ele é embalado, né, doutora? Eu vou abrir um pra você. Eu agradeço, obrigada. Esse aqui é tâmara, que ele tem com castanha. Então, para desejar boa sorte, sucesso, né? Ó, pronto, para você ver o que se diz. Essa combinação, eu acho, assim, fenomenal. Né? Ela é recheada. É fenomenal. Ficaram com vontade, Habibits? Induzindo. Não é bom essa combinação? Tâmara por si só, né, doutora? A tâmara por si só, ela já é doce. Tem essa glicose, tudo isso que você explicou para nós, né? E é maravilhoso. Nós adoramos. Então, assim, na dieta ou na culinária árabe, tâmara é dado como uma forma de carinho, de prosperidade, de evolução. E é uma delícia, sucesso,
E assim, e é aquilo que a gente falou até acho que na primeira vez, né? Uhum. Eu gosto de tâmara, eu tô afim de comer tâmara. E às vezes eu tô afim da tâmara e às vezes eu tô afim do chocolate. Uhum. Qual que é? Porque é só, não tem nenhum que é melhor ou pior no sentido do contexto. Uhum. Então, é muito importante eu considerar o contexto. Uhum. Porque o contexto é uma festa de aniversário que tem brigadeiro. Talvez a tâmara naquele momento não seja se eu gosto do brigadeiro. É. E se eu não tenho nenhuma intolerância, nenhuma questão com o brigadeiro. Uhum. Então, qual que é o contexto? Isso é muito importante também, Uhum. né, para considerar. Então, assim, falando de açúcar, e agora a gente começamos a entender que o açúcar, ele não é o vilão. Já estamos percebendo, Uhum. vendo na prática aqui, com essa brilhante aula, que ele não é o vilão. Mas o conjunto como um todo. Mas se a pessoa não tiver uma vida regrada, não fizer atividade física, acaba sobrecarregando os órgãos e aí ocasionando muito o quê? Doenças, né? Uhum. Cardiovasculares, hepáticos, neurológicos, mentais, tudo isso pode ser uma consequência de toda essa bomba Pode. calórica e comestível, que tudo é feito, tudo isso acaba acontecendo. Vai ser, de novo, né? Fatores, porque a gente dá um passinho pra trás e fala, tá, o que que é, como é que é a tua vida? O que é muito individualizado. O que cada coisa, porque nenhum alimento vai causar algo sozinho. Nenhuma prática, né? Eu faço atividade física, mas eu não, minha alimentação eu faço, como é que é? O que você precisa melhorar, o que você quer melhorar, o que você está disposto e o que você consegue agora. Vamos começar com, né, o principal, o que você está mais disposto a fazer hoje. Como você falou, não vou seguir isso aqui agora, mas o que é possível para você? Então vamos montar juntos, vamos fazer juntos o que é possível nesse momento. Porque no início, até chegar num grau de interocepção, de perceber o corpo e tal, no começo, eu não vou perceber. Eu vou ter que seguir muitas vezes uma coisa externa. E a gente vai montar junto, então, uma coisa externa que funcione melhor para a gente, aos poucos, ir trabalhando essas competências, ir trabalhando essa autonomia e tirando a rodinha da bicicleta e falar, agora você. Fica automático daí, né? Agora vai. E isso é um processo que as pessoas muitas vezes não estão, porque eu quero rápido. Eu quero a resultado rápido, né? Seja de perda de peso, seja de qualquer, e seja desse milagre que muitas vezes aparece para resolver alguma doença. Muitas pessoas acabam associando o açúcar com o corpo inflamado. Talvez, assim, é o conjunto, né? Não é o açúcar que deixa o corpo inflamado. Como vício, né? Porque eu acho que, né, tem muitas pessoas que falam, mas eu sou viciado em açúcar. E aí viemos para trazer um mito. Viemos para trazer um mito que a gente paladar infantil, meu. A gente precisa desconstruir de que a gente não tem vício, pelo menos estudos até hoje, vício em açúcar. Assim como a gente tem um vício de uma droga de abuso, por exemplo. Primeiro, a gente não tem abstinência, não tem... qual que é o mecanismo, né? O que acontece com as drogas? Elas vão aumentar a dopamina, aí tem a recompensa, né? Vão aumentando. Dopamina, o que é? É um neurotransmissor. Então, ele transmite ali comunicação entre os neurônios, né? E ele traz um pouco desse... né, traz um prazer. E aí eu vou, por exemplo, quando eu penso que eu vou comer alguma coisa gostosa, já libera dopamina, eu penso, ok. Quando eu vou... E aí, droga de abuso ali, tem abstinência, tem outras coisas quando eu não consumo, mas ele não libera uma quantidade, ok, de dopamina, ele libera uma quantidade muito maior de dopamina, né? Não retorna, então ela fica excitando o tempo todo e eu cada vez preciso de mais, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, como é a glicose, que aí eu expliquei da sacarose, né, do açúcar, para fazer essa digestão e tudo mais, é o mesmo mecanismo com o macarrão, com o arroz, com a batata. A gente não tem vício em batata, vício em arroz, vício em... Por que tem vício em açúcar? Você é a mesma? Entende? Batata frita? Pensando, e aí quando a gente tá falando em açúcar e gordura, em ultraprocessados, aí tem estudo que a gente vai estar vendo, porque é impossível comer um só. Porque, né, a indústria vai casando outros tipos de, não só de alimento que a gente tem na nossa cozinha, mas aditivos alimentares, que muitas vezes causam essa hiperfagia, que é a vontade de comer mais. Eu vi também nas redes sociais, doutora, pessoas falando, profissionais falando, levantando uma polêmica, que o açúcar estaria ligado ou teria alguma relação com o desenvolvimento ou aumento do Alzheimer. Eu fiquei meio assim, falei assim, acho que isso daí é só para ganhar like.
só para ganhar like. Porque assim, agora nós vimos no episódio de hoje, estamos vendo que não é isso daí. Igual você falou no começo. O açúcar, ele não é o vilão, ele não vai causar câncer, ele não vai causar Alzheimer. Não. Porque é exatamente essa... Histórico, né? É exatamente esse sensacionalismo, isso que as pessoas daí trazem, o quê? Vai causar isso, então eu vou cortar, nunca eu vou comer. E aí o que acontece? Se ela nunca mais come, fica bem, tá tranquila, mas não come, ok, vai comer o arrozinho, vai comer o normal, mas não come o açúcar de mesa, se ela tá bem com isso e não causa episódios de compulsão, exageros alimentares, nem nada assim, tá tudo bem, segue a vida, tá tudo certo. Mas a maioria das pessoas vão ter, restringindo, isso vai acontecer, eu vou ter o meu doce em algum momento, porque faz parte da cultura, faz parte, a gente come o nosso docinho, vai ter festa, vai ter festa de aniversário, de cantar parabéns, tem bolo. Faz parte. Então, ou seja, não tem açúcar bom ou açúcar ruim. Não. Eu só vou adoçar meu café com açúcar mascavo porque ele é mais saudável. Não. Por exemplo, se eu for fazer um cookie, ele vai puxar um pouquinho mais de água, então ele vai ficar mais molinho, por exemplo, com açúcar mascavo do que o açúcar cristal. Olha. Então, assim, daí tem algumas diferentes ali no sentido culinário, né? Porque o açúcar, ele dá pro bolo crescer, tem um monte de fatores ali que ele ajuda. Químico, né? Quimicamente. Então, assim, se eu quero ali... Mas o sabor vai diferenciar. Então, se eu gosto de um cafezinho, ou o açúcar refinado mesmo, ou vai ser o açúcar cristal, ou vai ser o mascavo, vai depender. Adoçantes, depende, né? Então, não também. Adoçante não é porque é adoçante que é melhor. Não. Ele não vai ter calorias ali. Mas a gente, de novo, a gente não tem estudos mais a longo prazo com as consequências e benefícios. Ele é benefício, assim, para uma pessoa que tem diabetes, né? Consumir com moderação. É tudo moderação. Né? Então, excesso de adoçante seria um excesso grande. Então, a não ser que a pessoa consuma uma quantidade muito grande, isso pode também trazer malefícios, né? Então, é tudo com moderação. Moderação. Né? Então, por isso que quando a gente traz, é o clichê do com moderação, e tudo é individualizado, tudo me conta um pouco da tua história, e como o que você tá sentindo hoje, né? Você vai trazer, tem várias doenças, várias questões. Então, vamos olhar para o estilo de vida e o que a gente consegue fazer hoje para melhorar esse estilo de vida, né? Para melhorar a alimentação, sono, atividade física, água. E aí a gente vai, né, cozinhar mais, porque ultraprocessados, a gente, né, na cozinha, a gente sabe que a gente está colocando. Muitas vezes no ultraprocessado não. Então, sim, como que é hoje o meu paladar para ultraprocessado? Eu só como no meu dia todo? Como que eu vou migrar de um dia todo de ultraprocessado para menos, né? Então a gente vai aos poucos, porque aí o paladar também, né? Porque tem mais realçador de sabor. Então é um processo de mudança de comportamento alimentar, que muitas vezes, né? Como eu falei do resultado rápido e tal, não tem esse processo, né? Então nada é simples, nada pode ser simplista, ou algo que, é isso aqui, ó, se você fizer isso aqui, você vai... Nada é tão simples assim, né? Nada é tão né, o corpo humano salvador. É complexo, né? É complexo. Então podemos dizer que que possa existir ali açúcar saudável não é mito. Podemos dar como mito. Legal. É só açúcar. Doutora, então qual seria assim o seu recado que você tem para dizer para nossas... Repararam, né, Habibs, que é um assunto muito vasto, muito amplo. Dá para falar aqui ainda mais. A gente vai falar muito, muito mais. A doutora vai participar também mais vezes, desmistificando e auxiliando você também na hora de comer, sentar à mesa, para comer de uma forma consciente, né? Qual seria o seu recado, então, no episódio de hoje, doutora, para quem está nos assistindo? Você daria para a pessoa que estava enxergando o açúcar como vilão? Eu acho que... Posso olhar para cá, então? Isso. Eu acho que, né, se eu enxergo ainda como vilão, e talvez até uma conversa hoje não mude o que você imagina sobre, né, o açúcar, ou sobre carboidratos, ou sobre... Mas vale, primeiro, quando eu vou ver uma pessoa falando na internet, ou alguém... Primeiro, será que aquela pessoa, né, realmente o que ela tá falando é embasado? Não é? Porque hoje em dia o que mais se tem é informação, qualquer pessoa fala sobre comida na internet, né? Então, e eu tenho inclusive alguns canais, não sei se posso indicar aqui, né, para que você, né, que falam sobre ciência, né, de uma forma mais fácil da gente entender, porque eu não preciso ir lá saber ler um artigo científico para poder entender se isso aqui é bom ou não. Tem pessoas também que já fazem isso e trazem. Então, tem alguns canais, né, tem como o Nunca Vi um Cientista, que é de duas né, queridas e que são estudiosas, duas doutoras em biologia e farmácia, que elas trazem muito sobre, né? Então elas já desmistificam e trazem muita coisa ali de uma linguagem mais
tranquila, né, pra gente acessar. Tem vários, né, Instagrams de paciente como comportamento alimentar mesmo, nutrição comportamental, dentre vários, aí eu posso até deixar a lista e tal. Mas é importante o quê? Primeiro, saber, será que aquilo ali faz sentido? Tudo que é simples ou sensacionalista demais, tudo que é muito, isso aqui vai te salvar, ou que talvez no final das contas seja um funil de vendas ou algo nesse sentido, desconfie, porque a saúde, né, nossa saúde é muito mais do que uma simples, né, algo muito né, resumidinho e que eu tenho que gastar. Então, o que eu tô? É um suplemento mirabolante, uma coisa que Mágica, né? é mágica. Não. Então, desconfie disso, porque aí, né, o seu dinheiro também é importante. Então, é importante a gente olhar, né, como um todo e desconfiar sempre, né, e procurar, né, profissionais que possam né, falar uma língua ali baseada em evidências científicas. Então, assim, com isso nós vamos encerrando o episódio de hoje, brindando, claro, com água. Beba água, porque a água também ajuda, né, doutora? Com certeza. E claro, eu quero agradecer então você que acompanhou a gente aqui no nosso episódio de hoje até o final. Obrigado pela audiência, shukran pela audiência. Fique ligadinho. Teremos muito mais aí convidados e novidades, e a doutora também, a Larine, estará presente trazendo também mais informações. Encerramos então a partir de agora e, claro, comendo docinho. Eu e a doutora e toda a equipe, a gente vai saborear o baklava, né? Obrigado. Obrigada. Até o próximo episódio, Habibs. Obrigada.